filosofia e religião, conectando conceitos. Como nós vamos conectar religião e filosofia, ou filosofia e religião, elas têm a ver, não têm a ver, estão conectadas ou não? Nós vamos hoje tratar deste assunto para que a gente possa aí ter o maior esclarecimento possível e para trazer entendimento, né? Para que a gente possa aí ter bases firmes, bases seguras, para que a gente possa tomar as nossas decisões relacionadas à religião, à prática de alguma delas, ou crenças, enfim. Como que a gente vai começar a entender? Mas a palavra filosofia em si, a tradução dela aí vinda do grego para o português, ela significa amor à sabedoria, né? Então quer dizer, poxa, quem pratica filosofia é porque ama a sabedoria, é buscar a sabedoria, entendimento, né, das coisas, compreensão das coisas, né? Enfim, é gostar do saber. Nós vamos hoje falar um pouquinho da história da filosofia, praticamente um resumo aqui sobre filosofia para a gente conectar o assunto religião. Vamos tentar dentro da possibilidade de falar das duas coisas. Considerado aí o pai da filosofia, nós temos, por muitos, né, ou frequentemente considerado o pai da filosofia, nós temos um filósofo da Grécia Antiga chamado Tales de Mileto, né? Você deve ter até já estudado alguma coisa na escola, principalmente aqueles que têm mais de 30 anos podem ter participado de algum trabalho da época que a gente fazia trabalho ainda na folha de papel maço, né? Faz muito tempo isso. Ele é bastante conhecido por contribuições em várias áreas do saber, dentre elas a matemática, a astronomia, né, e propriamente ali a filosofia. Então foi uma pessoa muito importante que trabalhou, né, no desenvolvimento de ideias nesses campos do saber e que muito contribuiu com toda a história. E interessante, né, é que nós estamos aqui falando do momento lá antes de Cristo, século VII, lá para trás na história, né? Então é importante a gente compreender, porque esse é o intuito, falar um pouco da história da filosofia. Então assim, estou tratando de uma forma simplista aqui, existem outras pessoas que são aí especialistas no assunto, e outros temas da filosofia que apontam, obviamente, uma filosofia até anterior a dele, né? Outras formas, a filosofia oriental, até mesmo a filosofia egípcia, né? Supondo, ou conjecturando aí que os gregos na Grécia Antiga já herdou um pouco da filosofia egípcia, mas, enfim, a gente vai tentar aqui ser mais objetivo possível, né? Como eu disse, o objetivo não é nenhuma aula de filosofia, mas a gente trazer um pouco do entendimento disso para poder a gente conectar aqui e termos bases para tomar outras decisões. Ok, pessoal? Bom, qual é vamos dizer, o objetivo da filosofia, né? Então, a gente sabe que filosofia é o amor à sabedoria, mas com qual objetivo, né? Por que essa, vamos chamar aqui de ferramenta, né, foi desenvolvida? Bom, e a filosofia foi a maneira que os gregos antigos encontraram, né, ou se debruçaram, ou se especializaram para explicar o mundo, né? Como explicar o mundo? Explicar as coisas que acontecem no mundo, né? Explicar os fenômenos, os acontecimentos, explicar aquele movimento os fenômenos da natureza, os pensamentos, né? As concepções humanas, de uma forma racional, né? Ou seja, através do pensamento ou da sabedoria. É como se a gente pudesse fazer aqui um paralelo no futebol, é assim, ó, deixa eu matar essa bola no peito aqui, colocar no chão para a gente tratar melhor. Então, o que os gregos antigos fizeram? Né? Eles iniciaram um processo de pensamento e de organização, na verdade, dos pensamentos, ou das ideias, dos conceitos, de explicar o mundo. Né? Então, esse foi um objetivo, aí, o desenvolvimento, vamos dizer assim, né? O embrião daquilo que hoje a gente conhece como filosofia, que é a abordagem, né, que a filosofia traz e a contribuição que ela traz para a vida como um todo, né, para a nossa vida hoje. E enquanto ciência, a filosofia ela se divide aí em 3 partes principais, onde nós temos como se fossem grupos, né,
filósofos que se dedicam mais a essa área ou aquela, dentre elas ao estudo em si, né, das concepções e das vontades humanas, né? Então assim, como é que as vontades, os sentimentos, né, a raiva, o bem, o mal, né, as concepções que os humanos têm em relação à vida, né? Como é que a gente encara a vida, né? O que é certo, o que é errado. Esse é um grupo. Nós temos um outro grupo ainda que trabalha sobre refletir, né, ou trazer reflexões, pensamento, argumentos, pontos de vistas, tratando do assunto sobre a criação do mundo, por exemplo, né? A gente vai falar de alguns filósofos que trouxeram algumas reflexões importantes aqui sobre a criação do mundo, por exemplo, né? Ainda a filosofia, ela vai começar a pensar aqui o nosso assunto sobre religião, por exemplo, né? Porque a filosofia também tem uma área que vai explicar ou vai colocar de uma forma sistemática o que seria, né, a religião ou a prática da religião. E também, obviamente, a questão política, né, ou a organização política, como a gente conhece hoje, muito tem do trabalho da filosofia. Então, o que eu estou querendo dizer? Né, que a gente tem aí um trabalho extraordinário, né, de grandes homens filósofos, né? E nós estamos tratando isso totalmente fora do aspecto de fé, do aspecto religioso, mas homens que se debruçaram sobre explicar o mundo e a forma de viver, né, o que é o certo, o que é errado, a ética, a moral, a construção do mundo, se criou, se alguém criou, se não criou, como é que funciona tudo isso, né? Então tudo isso a filosofia, ela ao longo dos tempos, né, ela trabalhou, ela se desenvolveu, né, tentando aí colocar os pingos nos is, né, tentando organizar ou trazer de uma forma mais sintetizada e esclarecida, né, o que são essas coisas, né, que acontecem com o ser humano. Então é importante a gente entender essa força que a filosofia tem. Então, o que a gente está falando aqui? Que historicamente a filosofia passa por um processo ou desenvolve, né, essa que eu estou chamando aqui genericamente de ferramenta, né, quer dizer, o processo filosófico no sentido de contribuição, né, com a sociedade, com a humanidade como um todo, né, sobre explicar o mundo, explicar os fenômenos, né, explicar os acontecimentos, né, explicar sobre vida e morte, né, a eternidade. Então, assim, tudo isso são assuntos aí que foram tratados e são tratados, né? Eu vou dizer que eles foram tratados porque a gente está falando agora de uma filosofia antiga, né? Da antiga Grécia ainda, né? E são esses fatores principais que são aí colocados ou abordados dentro da filosofia. Olha, é óbvio que tem muito mais do que isso, né? Então, assim, a gente vai estudar um pouco mais sobre filosofia, tem muito mais argumentação, tem muito mais fatores importantes que podem ser observados do que a filosofia traz, porém é importante a gente tratar isso já de uma forma um pouco mais simples, porque o intuito é que você tenha uma ideia que isso ocorreu, homens, pensadores, refletiram com inteligência, com sabedoria, sobre sabedoria, né, ao longo dos tempos, né, lá atrás, antes de Cristo, um período bem antigo. E por falar em período, né, eu vou agora ressaltar um período da filosofia bastante importante que são talvez os filósofos mais conhecidos ou mais populares, assim, né? Que as pessoas geralmente citam, não necessariamente conhecem, mas citam, que são três aí de destaque, que seria o Sócrates, né? O Platão e o Aristóteles. Por que eu estou falando deles agora? Porque a filosofia, ela se divide mais ou menos, enfim, razoavelmente aqui em 3 períodos, né? Alguns dizem que são 5 e tal, mas então o que a gente está falando aqui? Né? Então, a filosofia iniciada lá, ou conhecida como o pai da filosofia, o Tales de Mileto, que trabalhou em muitas áreas e contribuiu bastante, aí, principalmente na questão da matemática, da filosofia e da astronomia. E depois dele, a gente entrou num período que meio que marcou a história, vamos dizer assim, da filosofia, que é dividido em 3 períodos, na verdade, que é o período pré-socrático, né? Quer dizer, antes do Sócrates, é onde viveu o tempo onde estava o Mileto. Aí você tem o período, então,
pré-socrático, você tem o período socrático e o pós-socrático. O que é isso? Né? É o período antes de Sócrates e depois de Sócrates. Então o que acontece? A gente tem aí o período pré-socrático, socrático e o pós-socrático. E a gente falou do Tales de Mileto, que foi quem meio que conhecido hoje aí, ou apontado como o pai da filosofia. E depois dele, por questões de pensamento, né, ou inovações no pensamento, a gente tem o Sócrates, né, o filósofo Sócrates. Há um debate se Sócrates existiu de fato, se ele não existiu, enfim. A gente tem depois de Sócrates o seu aluno, talvez mais brilhante, ou pelo menos mais famoso, mais conhecido, que é o Platão. Então você tem aí filósofos importantes, né, que vão aí dividir um pouco esse período, né, ou colocar essa divisão de tempo. Então, o período pré-socrático, a gente vai do século 7 a.C. e até o século 5. Depois a gente tem um período socrático, né, já de Sócrates, do século 5 ao século 4. E depois a gente vai ter o período pré-socrático, que vai aí mais ou menos do século 3 a.C. até a era cristã. Então, olha só que interessante. O que eu estou falando aqui, você vai dar um Google aí, você vai buscar um curso de filosofia, um curso de história, e essas ciências, né, esses objetos de estudo, de compreensão das coisas, a grade curricular desses cursos, ela vai falar desse período da história. Então, o que eu estou te dizendo? Que homens importantes da filosofia, eles estão pontuados na história, os seus pensamentos, né, são utilizados até hoje, foram contribuições significativas para a sociedade. E a gente tem hoje vários cursos de filosofia, e a gente tem muitos filósofos na atualidade, e que se reportam, por exemplo, a Sócrates, a Platão, né, e tantos outros filósofos. E o que isso é interessante? É que nesse movimento da história, né, essas coisas vão acontecendo, os seus pensamentos vão sendo registrados, os livros sendo escritos, e isso é fantástico, isso contribui de fato para a sociedade. E esse período de filosofia, esse período de conhecimento, de saber, ele vai se encontrar dentro, vamos imaginar aqui uma linha paralela, né, onde estava acontecendo aqui a filosofia e os povos acontecendo. Você tem a história, por exemplo, a filosofia judaica, né? Você tem a história de Israel e de tantos outros países e outras filosofias também acontecendo. Mas você tem aqui essa filosofia grega, né, que é hoje a mais aceita, ou a mais respeitada, ou a mais difundida, acontecendo, e todos nós damos isso como certo, como factível e como objeto de estudo, compreensão e de debate hoje nos dias atuais. A gente tem também uma série de filósofos, né, da modernidade, contemporâneos, que são famosos hoje, né, estão no YouTube, estão na televisão, e que se apoiam nos estudos, nos pensamentos desses filósofos, né, para apoiar os seus pensamentos filosóficos hoje. E isso é muito interessante, porque quando a filosofia ou os filósofos, né, ou vamos chamar os intelectuais, os pensadores, ou os grandes pensadores, os formadores de opinião da nossa época se reportam à filosofia, poxa, é válido, a gente entende que isso é verdade. Só que a gente vai andar aqui, e isso não é objeto do meu pensamento, nem da minha fé ou nada disso, mas este período, né, pré-socrático, este período de Sócrates, este período pós-socrático, ele vai chegar num momento que ele vai bater ou colidir ou se encontrar com um período da era cristã, ou o início da era cristã. Olha só que interessante, não é? Aí, por que eu estou falando disso? Essa é a ideia, a gente conectar, né, a questão filosofia e religião. Elas se conectam? Temos aqui então o primeiro ponto. Qual é o primeiro ponto? O histórico. O desenvolvimento da história, né, aponta para um momento onde o conhecimento da Grécia Antiga, dos gregos como um todo, ele vai bater, ou vai colidir, ou vai se encontrar com quem? Vai se conectar com quem? Com o início da era cristã. Olha só que interessante. Mas qual é a reflexão que a gente já faz de início aqui, né? A reflexão é que muitos pensadores da modernidade, eles, de certa forma, eles têm como base verdadeira a filosofia, mas não compreendem como base verdadeira, por exemplo,
a Bíblia. Já um instrumento, objeto de estudo nosso aqui. Se você não viu, quero convidar você, pode ir lá no canal, voltando à base lá, o tema Bíblia, fato ou ficção, né? Então vale a pena você entrar lá para falar sobre a Bíblia, sobre os aspectos técnicos ou a autenticidade da Bíblia. Mas, ok, vamos fazer uma pausa. Eu acho que você está entendendo o que é filosofia, né? O que a história da filosofia. Veja, usar a filosofia, compreender a filosofia como uma realidade que vem acontecendo na história, né? Falando um pouco da história da filosofia e dos grandes pensadores dessa área do saber. Ok, pessoal? E aí, a gente falando aí desse momento, né, onde essa filosofia grega, quer dizer, esse conhecimento, essa disposição, ou esses grandes pensadores, né, os seus discípulos, né, os discípulos, o Platão foi discípulo de Sócrates, o Aristóteles foi discípulo de Platão e muitos outros vieram depois disso, e eles produzindo, né, muito material filosófico. Até que a própria história, se você acompanhar, entrar na história aí, vai dizer, olha, este período de produção filosófica, né, o pós-socrático, ele vai até o início da era cristã. Mas que interessante, né? Então por que tantas pessoas discordam ou desconfiam da veracidade e da autenticidade de Cristo, né? Se para um apoio histórico funciona, né? Para um apoio para eu poder apoiar a filosofia quando ela encontra ali com o tempo do cristianismo ou da era do Cristo, isso é bem válido, né? E às vezes, quando a gente vai trazer este assunto mais profundo, as pessoas às vezes se esquivam. Mas vamos dando aqui andamento sobre quando que acontece esse encontro, né, da filosofia com o Cristo em si. Não estou nem falando ainda da questão da filosofia cristã. Mas o que acontece? O surgimento de Cristo, ele foi um fato, né? A gente já discutiu isso também, ninguém aqui, a gente não está mais aqui colocando se Cristo existiu ou não, mas o Cristo histórico, inclusive do ponto de vista filosófico, né? Colocou aí não vou dizer um ponto final, mas foi um limite, né, de um período para outro período. Então a gente tem um período pós-socrático, que acaba justamente no início da era cristã, ou seja, com o surgimento do Cristo. Então, assim, o próprio Cristo histórico, eu não estou dizendo aqui do Cristo que você tem que acreditar, que tem que ter fé, mas o Cristo histórico é fato, e ele marcou e dividiu esse período. E, obviamente, ele inaugura um outro período. Qual o período que o Cristo histórico inicia? O período da igreja primitiva. O período da igreja cristã, né? Ou seja, os seguidores de Cristo. Então, a gente acaba saindo um pouco agora deste momento da divisão, vamos dizer, das eras da filosofia, né, ou da divisão dos tempos, dos períodos filosóficos de produção de conhecimento, de sabedoria humana, e aí a gente começa a ter uma conexão muito direta com o cristianismo, né? Por quê? Isso eu digo no ponto de vista histórico. Então, assim, a própria história vai dizer isso, né? Que veio o Cristo e aí marcou esse momento, finalizando uma era, iniciando outra, né? A era cristã. E por que eu estou dizendo isso? Porque aí a gente, pela filosofia ou não, porque continuaram existindo filósofos, no primeiro século estava acontecendo, né, o movimento de Cristo, e a gente tem uma produção literária também muito importante, textual, né, de escritores que estavam vivendo lá no primeiro século, segundo século, e registraram coisas importantes ao respeito de Cristo, né? Então a gente está falando que dentro já de uma produção agora romana, dentro da filosofia romana, um outro movimento da filosofia que estava acontecendo, haja vista que o apóstolo Paulo, ele chega em Atenas, ele vai visitar Atenas, ele entra no Areópago e ele faz um discurso eloquente, com uma oratória muito forte, e que ele coloca, não vou dizer em xeque, mas ele traz os gregos que pensavam ali já com uma filosofia greco-romana, né? E você tinham lá os grupos, né? Dos epicureus, dos estoicos, e Paulo estava lá trabalhando e falando, ou seja, o que eu estou dizendo para você? Que quando a filosofia grega ou filosofia greco-romana, ela vai falar do movimento filosófico
dos estoicos, dos epicureus, quando ela vai tratar dessas coisas, o que não contaram pra gente é que isso não está só registrado dentro da filosofia, está registrado também dentro das escrituras, dentro da Bíblia. E eu estou falando da Bíblia como um livro de história, estou falando da Bíblia como um livro de conteúdo histórico, né? Ou seja, não é uma questão, a gente já falou da Bíblia aqui, mas é uma questão de a gente entender ou compreender a conexão que a filosofia tem com a religião. Por quê? Porque agora Paulo, né, de religião judaica, né, totalmente judaica, agora vivia um momento ali judaico-cristão, ele estava vivendo agora um momento um pouco diferente lá das suas práticas, vamos dizer assim, religiosas, onde ele não é que ele sai do judaísmo, mas ele passa a entender o Cristo, e aí ele começa a seguir o Cristo, e nas cartas de Paulo a gente vai ver Paulo muitas vezes, né, em toda ali a região da Grécia, como eu acabei de citar, por exemplo, em Atenas, trazendo debates com os filósofos, né? Ele até fala, pô, esse é o Deus, o altar que vocês têm aqui do Deus desconhecido, é esse o Deus que os antigos, que os seus pais falaram, né? Que os seus antigos comentaram aqui. Então isso é fantástico. Por quê? Porque a gente vê a conexão de todo o conteúdo filosófico apresentado, histórico, ele está apresentado durante o período da era cristã. Ou seja, o próprio Cristo histórico vivenciou o momento do desenvolvimento da filosofia greco-romana, né, na Grécia, em Roma, cada um lá com as suas mitologias, ou com os seus deuses, ou com as suas crenças, e com os seus filósofos, né? Então, o que eu estou dizendo é que a gente tem uma conexão muito clara, um encontro muito claro de Cristo com a filosofia. Olha só que interessante, né? E posteriormente, já com o apóstolo Paulo, do cristianismo com a filosofia. Então, assim, se a gente for colocar a filosofia como algo verdadeiro, certo, objeto de estudo, né, uma ciência do estudo, a gente não pode ou não poderia descartar o conteúdo histórico que a Bíblia fala sobre ela. Então, o que a gente está fazendo hoje aqui? Qual é o exercício? A gente está conectando uma linha filosófica histórica a um momento do Cristo histórico. Isso é fato. Então, assim, não é uma questão de fé. Porque se alguém vira para alguém que é cristão e diz, não, você está dizendo sobre o apóstolo Paulo, é uma questão de fé. Então a gente vai ter que colocar tudo dentro da mesma fé. Eu vou ter que dizer, a gente vai ter que chegar à conclusão aqui que toda a filosofia desenvolvida, né, ela possivelmente pode ser só uma questão de fé. Quer dizer, aí a gente só vai dividir o que é fé e o que é crença, né? Então, se filosofia é uma ciência e é verdade, e a gente tem um registro disso, por que as escrituras não teriam? Por que o Cristo não teria, né, essa base sólida? Então o que eu estou dizendo a você é que há uma conexão entre o movimento filosófico no decorrer da história que se encontra com o momento do Cristo na história. Isso é fato. Se nós aqui, né, voltarmos e falar, não, isso é uma questão de fé, ou então tudo é uma questão de fé, ou então tudo é subjetivo. Então, quer dizer, ou então a verdade da filosofia não é tão verdade assim, né? Então, porque aí a gente vai deixar de entender o que é filosofia ou o que é a verdade, porque aí a verdade passa a ser aquilo que me favorece e não aquilo que se estabelece como verdade, né? Como um conceito próprio daquilo que é a verdade, né? Então a gente precisa fazer essa reflexão, a gente precisa trazer isso para a mesa e começar a pensar nessas coisas e aí avançar, né, nesse ponto de vista. Então o que acontece? Para a gente não se perder no pensamento. A gente tinha um movimento histórico, imagina que o microfone é o período de Cristo, ok? Então a gente tem um movimento histórico que todo mundo concorda, a história concorda, a filosofia concorda, a religião, a ciência concorda, a antropologia, a sociologia, né? Enfim, todo mundo concorda com isso aqui. Beleza, ótimo. Então, isso aqui que é histórico, e eu estou falando da história da filosofia, a história da filosofia, ela se conecta, que ela se encontra, vamos usar a palavra talvez melhor, ela se encontra com o Cristo histórico, com o Cristo. E aí a gente começa a ter um outro período de produção literária. Então, tanto filosófica quanto, vamos dizer assim,
histórica, né, de registrar ali os acontecimentos que estavam ocorrendo. Eu não vou ficar aqui também falando para você, veja esse autor ou aquele e tal, enfim. Tem os mais famosos, todo mundo conhece, né? Você tem lá um historiador judeu aí que fala muito a respeito do Cristo histórico, dos seguidores, que é o Flávio Josefo, vale a pena você pesquisar também, ok? Mas pra gente não perder aqui a linha de pensamento, né? Vamos avançar dentro disso, ok? Então, falando ainda da questão dos períodos, né? O que acontece? Você veio lá com o período da filosofia, né? Ou as eras filosóficas, vamos dizer assim, né? Pensadores extraordinários, ainda vamos falar deles um pouco aqui. E aí você cai ou cruza com o momento onde o Cristo aparece, né? Quando você tem Cristo, obviamente, a gente tem todo o material escrito sobre o Cristo. Eu não vou chamar de filosofia cristã, mas é justamente a elaboração, né, dos evangelhos e das cartas de Paulo. Seriam aí são descrições ou narrativas a respeito do que textos que narram, né, a história de Cristo, enfim. E que também tem muito aspecto histórico envolvido, que a gente, na verdade, ou muitos pensadores resolvem colocar de lado, porque se a gente encarar a Bíblia, na verdade, né, como esse texto histórico, vai conectar-se muito ao discurso filosófico que hoje temos, que, temo eu, ou penso que não é o mesmo discurso filosófico que tínhamos no passado, né? Eu vou te mostrar por quê daqui a pouquinho, então não sai daí. Aí o que acontece? Então você tem um período histórico, quer dizer, a história da filosofia vem acontecendo, até que a história da filosofia fala que existiu o Cristo. Existiu o Cristo, a gente começa com as anotações sobre o Cristo. Ok. Depois das anotações sobre o Cristo, a gente começa um outro período que a gente vai chamar mais para frente no século III, aproximadamente, século II, século III, depois de Cristo agora. Lembrando que Cristo está aqui, né? Então a gente está vindo na linha do tempo aqui lá de trás, e aí a gente vai chegar em Cristo, passa em Cristo, século I, século II da nossa era, da era cristã. Você vai ter tanto um material, vamos dizer assim, jornalístico, né? Ou histórico, uma produção textual muito acentuada sobre Cristo e o movimento e as próprias escrituras. E a gente vai iniciar também um outro tempo que é conhecido como o período, né, de construção da filosofia ocidental, que deu início, vamos chamar período patrístico, né? O que é o período patrístico? Por que patrístico, né? Patrístico, na verdade, está referindo-se aos padres. Então, os padres da Igreja Católica Romana, porque a gente já está falando do século III, e eles começaram a produzir também uma filosofia cristã, vamos dizer assim, ou um novo momento da filosofia. Só que isso a partir do século II. Só que é interessante porque a gente tem hoje estudos que questionam, por exemplo, a existência de uma filosofia cristã propriamente dita. Por que isso? Porque essas pessoas que questionam, eles afirmam que na verdade não tem originalidade o pensamento cristão produzido pelos filósofos cristãos do segundo século. Dizendo que basicamente eles estavam aí reformulando ou reorganizando ou gerando conceitos que foram herdados da filosofia grega, entende? Mas também não é esse o objetivo. Aqui eu só estou passando pela história, pelo período, para você poder entender um pouco mais, né? E a gente tem ainda, eu não sei se eu coloquei aqui, né? Nesse período patrístico, nós temos aí um que é bastante proeminente, bastante conhecido, que é o Santo Agostinho, foi bispo de Hipona, né? E contribuiu bastante também para o desenvolvimento da teologia cristã ou filosofia cristã, né? Um material produzido aí da área do pensamento, mas agora envolvendo o próprio cristianismo, que ainda não é o objetivo aqui. Mas só para você saber que a gente veio nas eras, você passou por um período, né, vamos dizer, antes de Cristo, um período de produção filosófica extremamente abrangente, profundo, importante, notório e evidente, né, para o desenvolvimento da sociedade como um todo. A gente passou pelo período de Cristo, o Cristo histórico, 33 anos, e aí a gente tem um momento histórico de registro, e aí a gente caminhando um pouquinho, a gente vai, eu só estou falando isso que é para a gente poder entender esse curso da filosofia, né?
vai chegar o período da filosofia patrística, que ainda não é objeto do nosso programa hoje, né? A gente só está estabelecendo aqui pontos para que a gente possa começar de fato a pensar, a exercer, né, essa capacidade do saber, que a gente possa, né, filosofar no sentido de amar a sabedoria um pouquinho e que a gente possa evoluir, né, compreender os aspectos da religião, da filosofia, para que a gente possa concluir, né, para concluir por nós mesmos, pela nossa capacidade de pensar com essas ferramentas que a gente está tentando apresentar aqui, sobre a religião que a gente pratica ou que a gente não pratica, se deveríamos ou não, ou se a religião na sua essência tem alguma coisa a ver com a religião praticada hoje. Então tudo isso você vai conseguir, né, no final de alguns programas tomar as suas próprias decisões. Eu volto a dizer que o meu objetivo aqui não é convencer ninguém a mudar de pensamento, mas trazer bases, né? Assim, a filosofia, ela tem vários aspectos, né, vários termos, mas é interessante que, por exemplo, você pega pontos da filosofia que ela não vai procurar te dar uma resposta, mas trazer perguntas para que você pense a respeito do assunto, sabe? Então isso é muito fantástico, eu adoro e eu acho que vale muito a pena você se aprofundar, conhecer um pouco mais, e a gente vai tentar falar de tudo isso mais aqui no programa. E aproveitando até esse momento, sobre essa questão das eras filosóficas, né, até que chegue aí no terceiro, quarto século aí, com a filosofia ocidental, a filosofia patrística, eu quero convidar você ao seguinte: se você quiser mais detalhes desses assuntos que eu estou falando, de filosofia, quais eram as ideias, os conceitos, coloca aqui no chat, né? Coloca aí, ou vai lá no Instagram, me segue no Instagram e fala, poxa, você falou daquele assunto e tal, dá pra gente falar mais? A gente volta aqui depois para detalhar. Hoje é um apanhado geral para fazer com que você possa pelo menos saber que o que a gente está falando não é o que a gente vai falar amanhã, né? Eu digo num próximo programa, né? Que são coisas que a gente chegou, acordou, deduziu, pensou, eu pensei isso. Não, na verdade não, né? Então assim, tem toda uma construção para a gente poder chegar aos pensamentos ou as conclusões que a gente tem hoje e percebe. Ok, pessoal? Então, aqui a gente vai fazer uma pausa, vamos deixar para o próximo programa. No próximo programa, eu vou voltar a exatamente no momento da filosofia patrística aqui, ou na filosofia, na produção literária, filosófica cristã, ok? Dali para frente até os nossos dias. Mas hoje nós vamos trazer esse ponto até aqui e vamos falar um pouco mais de filosofia ainda, ok? Não saia daí. Bom, no âmbito da filosofia, eu trouxe aqui pouquíssimas, quase nenhuma, né? Quer dizer, uma de cada aqui, frases aí ou pensamentos, né? Desses pensadores, vamos dizer, mais proeminentes ou mais fundamentais da filosofia, ou pelo menos os mais conhecidos da grande maioria das pessoas. Mas vamos lá. Eu comentei com você que a gente viveu um período pré-socrático, né? Um período socrático e um pós-socrático. Nós vamos falar de quem? Por que socrático? Por conta de Sócrates, né? O Sócrates, ele inovou, ou ele modificou, enfim, ele trouxe uma outra forma, uma outra filosofia, diferente daquela apresentada por Mileto, e que também não é o objeto hoje aqui aprofundar sobre isso, mas só para você ter uma ideia, né? Você que gosta de filosofia, você que é intelectual, né? Por que eu disse lá atrás que hoje os filósofos da modernidade pouco falam ou talvez estejam distantes da filosofia original, né? Então, original é os criadores, né? Os precursores da filosofia. Veja, por exemplo, um aspecto interessante de Sócrates. O Platão escreveu numa obra sobre o Sócrates, sobre a morte de Sócrates, né? Quer dizer, que resultou de um julgamento de Sócrates. Ele foi julgado e condenado à morte. Sabe por quê? Porque a acusação que tinha sobre ele é que ele estava corrompendo a mente dos jovens por acreditar em deuses de sua própria invenção. Olha, como assim, né? Quer dizer, as pessoas chegaram e falaram assim, olha, Sócrates, você não pode apresentar deuses que você pensa, os deuses que você está criando aí, você está contaminando nossos jovens. Por quê? Porque haviam deuses que haviam sido estabelecidos pelo Estado. Então, quer dizer, na Grécia você tinha uns deuses específicos que eram autorizados ou até, vamos dizer, incentivados, né?
para que as pessoas pudessem desenvolver lá a sua devoção. A gente pode chamar de religião, de crença, enfim, mas tudo bem. Mas a questão é que ele foi acusado por perverter a mente de jovens, em dizer, olha jovens, tem outro Deus aqui, eu não estou acreditando muito nesses deuses da Grécia, tem outros deuses aqui. E aí o que acontece? No discurso de defesa, né, a obra chamada Apologia de Platão, ele descreve que a última frase de Sócrates antes de morrer, ele foi morrido envenenado. Depois dá uma pesquisada aí no Google, tem muito material. Coloca aí a vida de Sócrates. Vale muito a pena você entender lá e a gente ganha muito tempo também. E olha, vale a pena você procurar. Vale a pena mesmo. Olha só, o Sócrates pega e ele fala o seguinte, né, na sua última frase, segundo Platão. Ele diz assim, olha, eis que chegou a hora de partir. Ele ia morrer, né? Olha só que interessante. As pessoas... Ele poderia fazer um apelo para sua família, né? Um termo usado, um termo jurídico utilizado para que ele pudesse apelar por misericórdia e tudo mais. E aí ele fala assim, olha, eu não vou apelar por misericórdia nada, porque se vocês me condenarem à morte, eu vou buscar a morte mesmo, é isso que eu tenho. Porque se eu quiser me desculpar ou voltar atrás, né, vai dar a impressão de que eu sou culpado. E eu não sou culpado, o que eu tô falando é verdade. Né? E olha o que ele diz assim na sua última frase, antes de morrer. Ele fala assim, olha, eis que chegou a hora de partir. Eu para morrer, vocês para viver. Qual de nós terá a melhor sorte? Ninguém o sabe, somente Deus. Então o que eu estou dizendo aqui? Que a gente tem uma citação de um dos maiores filósofos do mundo. A gente tem a citação de um dos maiores filósofos do mundo, ou das eras, vamos dizer assim, contemplando Deus no seu pensamento. Então, é interessante, porque a gente vê que também a filosofia, ou Sócrates, se preocupou em explicar Deus. Entende, não? Ou compreender Deus. E vamos para um outro super conhecido também, o Platão, próprio Platão que escreveu sobre Sócrates. Platão, ele concebe Deus como se fosse o artífice do mundo, né? O que é um artífice? É um construtor, né? Alguém que faz com as mãos. Olha só que interessante. Então a gente tem Sócrates afirmando Deus, ou colocando a possibilidade de Deus, ou tentando a compreensão ou a explicação sobre. A gente tem o Platão, e gente, veja, eu não estou nem me relatando aqui as obras, tem livros deles escritos, eu estou falando de uma frase aqui só para poder a gente ter uma base do que de fato a filosofia ela está se encontrando em algum momento aí com a religião, porque eles estão declarando Deus. Aristóteles, ele considera que Deus é o primeiro motor, você vai ver lá a relação da causa e efeito. Por que ele diz isso? Porque ele diz que necessariamente existe uma relação de causa e efeito, quer dizer, uma cadeia dos movimentos, pois tudo o que se move é movido por uma outra coisa. Depois você dá uma olhada lá na questão do causa e efeito de Aristóteles. E ele fala, olha, não aconteceu por acaso, né? E aí se a gente for para uma outra, que não vou falar hoje aqui, mas se a gente for falar aqui, isso a gente vai falar dentro do assunto de Aristóteles, por exemplo, sobre a criação do mundo. Né? Pô, se uma coisa gerou outra, então talvez o Big Bang, para que ele pudesse acontecer, ele obrigatoriamente ele teve que ter uma causa para que gerasse a reação. Enfim, são coisas que eu estou falando para você que eles pensam a respeito de Deus também. E para terminar, ele diz que Deus não somente é, né, a causa ou o início de todas as coisas, o primeiro motor, quer dizer, aquele que primeiro deu o start em tudo que existe, mas ele também diz que, além de ser essa primeira causa, Deus também é a causa final, que cria a ordem no universo. Então o que eu estou dizendo? Que a filosofia, que é instrumento de conhecimento, do saber, objeto de estudo, né, centenário, milenar, aplicado aos dias de hoje, ensinado nas faculdades de Direito, de História, de Filosofia, os seus grandes precursores ou fundadores ou integrantes, né, eles passam pelo momento de entender a existência de Deus. Né? Então, isso é importante para você observar. O que eu estou dizendo aqui? Que nós temos 3 grandes homens da história da filosofia, que a própria filosofia os tem aí como, eu não vou dizer patrono, né, mas assim, como bases de estudo e de compreensão, de entendimento, eles apontam Deus. Né? Então parece que toda a obra deles, hoje, o que a gente vê parece,
que há uma desconexão sobre o que de fato a originalidade da filosofia apresentava com os comentários dos filósofos da atualidade. Eu comentei no último programa uma fala do Pondé, no programa Conexão Linha Direta, Conexão Direta, com a repórter Thaís Ogama, e ela pergunta para ele sobre Deus. E ele fala, olha, Platão afirma sobre Deus que, na verdade, é a intenção ou o desejo de encontrar o bem ou de fazer o bem. E ele conclui, fica aí o banquete, então é isso que ele estava procurando, que ele não concebe Deus exatamente. Como não? Se nós formos, por exemplo, examinar o livro, entender o livro do Platão sobre as leis, a gente vai encontrar no capítulo 10, por exemplo, né, ele afirmando a existência de Deus. Né? Tem tese de doutorado, de mestrado, tese de faculdade, de filosofia, que se debruçam a estudar e explicar que Platão está afirmando a existência de Deus. Então, quer dizer, ou seja, que Deus ele seria como é que qual a palavra que me fugiu agora? Enfim, mas seria contemplado dentro da filosofia ou uma constatação filosófica também, né? Então, quer dizer, fora a gente olhar para a Bíblia ou não, entender a Bíblia como um livro que é coerente ou não com a filosofia e com a história, a gente tem a própria filosofia, né, encontrando Deus de alguma forma, né, se conectando a Deus em alguma forma. Daí o tema dessa noite, né, filosofia e religião, conectando conceitos, mais do que conceitos, né, mais do que religião, mas talvez a explicação do próprio Deus, né, ou da concepção de que Deus é verdade. E caminhando pro final, o que eu queria dizer? A gente falou que a filosofia, ela tenta explicar o mundo, os fenômenos, os acontecimentos de forma racional. De que o estudo das concepções humanas também é a área da filosofia. De que a criação do mundo, a religião, a política, né? E a religião? Qual seria, né? A gente falou aqui no último programa sobre os conceitos de religião, né? Ou seja, conjunto de crenças ou, né, manifestação da crença e conjunto de práticas religiosas. Ok, e a gente falou um pouco sobre crença também, mas uma outra definição sobre qual o objetivo da religião que nós não falamos no programa anterior, e se você perdeu, busca lá, fantástico, sobre religião. Qual seria o objetivo da religião? Relacionar-se à vontade humana de explicar questões como origem do universo, o mistério da vida e da morte, a relação entre o indivíduo e a natureza. Você está entendendo, não? Então, quer dizer, a filosofia e a religião estão ali lado a lado, né? Qual a diferença seria delas, né, básica? É que a religião, e antes da filosofia, ela tentou relacionar ou explicar os fenômenos, como eu comentei no programa anterior lá as chuvas, os trovões, os vulcões, de uma forma religiosa, ou seja, de uma conexão abstrata, né, ou antropomórfica com esses acontecimentos, no sentido de com a intenção de dar sentido a eles de uma forma humana, por falta de racionalidade. Então a gente tem a religião como algo abstrato ou sem razão, e que na verdade não é isso, né? E a filosofia participando lado a lado com a religião, mas tentando colocar as coisas de uma forma racional. Então, a gente precisa entender, por exemplo, que hoje a filosofia ela está muito mais concentrada em entender ou explicar ou compreender Deus do que propriamente a religião. Quer dizer, a filosofia tecnicamente se preocupou mais em compreender Deus do que a religião hoje. Então, quer dizer, a religião hoje ou a filosofia mesmo hoje, porque a filosofia moderna ela meio que descarta Deus, descarta o discurso desses filósofos sobre Deus, né? Então, quer dizer, trazem aquilo que é importante, ou como eu disse, a gente fica até na dúvida sobre aquilo, se tudo é a verdade filosófica ou se não, né? Quer dizer, qual o paradoxo que eu pontuei aqui interessante? Os intelectuais de todos os tempos, né? Eu estou incluindo aí o Sócrates, o Platão, por exemplo, e Aristóteles, né? Eles se debruçaram em compreender Deus, além, obviamente, de todas as outras áreas do saber. Enquanto os filósofos modernos se debruçam em como serem considerados intelectuais. Então, quer dizer, os primeiros intelectuais ou filósofos não estavam em busca de serem filósofos ou intelectuais, eles estavam em busca do saber, né? Da produção filosófica em si, de se debruçar e pensar. Hoje, os modernos vão para a internet e falam deles e sem basear-se neles. Né? Como assim? Você vê, o negócio era a questão de Deus na vida dos filósofos era uma questão de relacionar Deus às questões práticas da vida, ao direito, né?
a própria filosofia em si, em que aspecto? Desenvolvendo o pensamento do saber, incluindo Deus, ou entendendo que, de fato, Deus fazia parte da vida do ser humano, e fora de um contexto religioso. Isso é fantástico, né? Ou seja, Deus estava presente na história deles. Deles quem? Dos filósofos originais, né? Enquanto, né, a gente vê que a filosofia histórica contribuiu ricamente para a afirmação da existência de Deus por uma conclusão lógica, filosófica, e enquanto isso ocorre, no Brasil a gente tem aí 62% dos filósofos ateus. Tem alguma coisa que foge um pouco da razão daquilo que a própria filosofia tenta explicar. Você entende, não? Agora, o que eu estou dizendo? A conexão, ela existe sobre filosofia e religião. Elas se encontram em momentos da história e elas explicam muita coisa. Você vai ver, e eu vou citar aqui no próximo programa, da filosofia patrística para frente, a produção literária, a produção filosófica do início da era cristã, vamos dizer assim, né? E também pontuar questões filosóficas do próprio apóstolo Paulo, da própria escritura em si. Por quê? Porque são os dois objetos de estudo de igual peso, não menor. E parece que hoje há uma dissociação sobre isso, que nós não podemos fazê-lo, né? E conceitualmente, né, falando ainda sobre essa questão de religião e filosofia, a religião moderna nada tem a ver com essa essência que a suposta religião buscava. O que é isso? A religião buscava explicar as coisas por meio da fé, do abstrato, daquilo que eu não conhecia, daquilo que é transcendente. Então, assim, aquilo que eu não explico, aquilo que eu não compreendo, eu atribuo a alguma deidade, né? E a filosofia não. A filosofia buscou trazer isso de uma forma clara e objetiva. Olha, Deus existe, o porquê que ele existe, né? Então, assim, há uma clareza muito grande nisso. E a gente vai começar a entrar num outro ponto, né? Onde a religião praticada hoje, talvez, assim como a filosofia de hoje, talvez tenha se afastado da filosofia original, histórica, talvez a religião de hoje, a que você pratica, ela tenha totalmente se distanciado da religião na sua essência, que era a explicação ou a compreensão de Deus, a compreensão da vida, da morte, da eternidade. Então, quer dizer, só para deixar você com um gostinho de quero mais para o próximo programa. A religião ou as religiões modernas, né? Eu estou aí dando um salto da filosofia patrística para as religiões de hoje, e eu vou explicar isso detalhadamente. O que acontece? Você tem as religiões de hoje, se você ligar uma rádio agora, aí, uma rádio gospel, com a certeza de que em toda a extensão do dial do seu rádio, você vai ter alguém dizendo, você que está perdido, você que está triste, você que está desempregado, você que está sofrendo, vem para a igreja. E aí eu pergunto, isso é religião, pela essência de religião e filosofia? Não é, né? Então, quer dizer, você tem hoje as grandes igrejas, megas igrejas, né? Pentecostais, neopentecostais, que vendem um discurso que nada tem a ver com o princípio ou a essência da religião ou de filosofia, no sentido de buscar a compreensão de Deus ou de estabelecer os conceitos de Deus, mas muito mais, né, de buscar uma relação egocêntra, né, sobre o próprio indivíduo, né, obviamente, que busca, às vezes, vamos dizer, as instituições religiosas ou as instituições que nós temos hoje aí dadas como religiosas, né, muito mais como um amuleto para a vida, um trampolim para melhorar economicamente, socialmente, do que, na verdade, para conhecer a essência do que é de fato o conhecimento, a compreensão daquilo que se propõe, ou seja, de explicar a existência de Deus, ou de entender a existência de Deus, ou de comprovar, ou de se comprometer com a existência de Deus, como por exemplo Sócrates, né, o fez. Então, a gente tem aqui bastante argumento hoje, mas fica para o próximo programa essas reflexões, né? Assista novamente o programa, assista de novo, volta, coloca o seu pensamento em ordem aí, e a gente volta no próximo programa, no próximo Voltando à Base, trazendo um pouco mais sobre a história da filosofia e da igreja, né, até os dias atuais, para você conseguir lá na frente compreender se o que você está vivendo é uma religião, na essência do entendimento, compreensão de quem é Deus, né, da busca do bem, do ser, da excelência, ou se o que você está vivendo na verdade, chamam de religião, mas não passa de uma crença, ou não passa de algo ou de um instrumento para te levar para um caminho que nunca
nem a filosofia e nem a religião pregou ou ensinou. Muito menos o Cristo histórico, muito menos o Paulo falou sobre essas coisas que hoje, talvez 90% das igrejas, eu estou chutando um número aqui, mas 90% daquilo que hoje é conhecido como igreja esteja totalmente fora do que a proposta da religião na sua essência traz para aqueles que a buscam, né? Como um norte para a vida, ou uma revelação do ser, ou um autoconhecimento de si próprio, seja ele em Deus ou não. Mas essa é a mensagem, esse é o programa de hoje, e é assim que a gente conclui nessa questão, dessa conexão entre filosofia e religião. Então, eu quero te agradecer, muito obrigado por você ter ficado aí até agora, né? E, mais uma vez, eu não estou aqui em busca de like, de popularidade, mas se esse assunto foi importante para você, se trouxe esclarecimento para a sua vida, eu gostaria muito de pedir que você pudesse compartilhar o link com outras pessoas, que você pudesse se inscrever lá no nosso canal, seguir a gente lá no Instagram, no PR Marcos Fracácio, para que você possa aí dar força para o nosso trabalho e fazer com que a gente possa continuar trabalhando, se envolvendo, né, e tendo esse empenho de estar aqui. Ok, pessoal? Então, um grande abraço a todos vocês. Espero ter ajudado e espero vocês aqui na próxima quarta-feira, às 18 horas, ao vivo, aqui no canal Fala Mongaguá. Um grande abraço e até lá.